Olá, vamos lá, vamos aqui para mais uma aula falando sobre vetores. Hoje nós vamos começar a fazer algumas operações com os vetores. Como eu disse na aula anterior, nós já sabemos mexer, né, trabalhar com os números, somar, multiplicar números, dividir e assim por diante. Agora nós vamos fazer isso com vetores, né? Então vamos iniciar com soma de vetores. Deixa eu organizar aqui. Soma de vetores. Vamos colocar aqui esta soma. Vamos imaginar aqui dois vetores. Vamos lá. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Imagine aquela caixinha que nós falamos na aula passada. E aqui a mesa, né? Ela está em cima da mesa. Aí alguém faz uma força F1 para a direita. Esse F1 aqui, vamos chamar ele, vamos falar que ele vale 10 newtons, como fizemos na aula passada. Aí se alguém faz uma força aqui desse jeito aqui, ó, que é o F2, tá ajudando o camarada que tá puxando com a força F1, né? Aí vamos dizer que o F2 seja de 5 newtons. Você pode observar aqui, primeiro, as notações. Quando eu vou colocar o nome do vetor, eu coloco a flechinha em cima. Quando eu vou registrar aqui o módulo do vetor, eu não coloco a flechinha em cima. Isso é apenas notação, tá bom? Você pode imaginar aqui junto comigo que tem um cara fazendo uma força de 10, outra pessoa fazendo uma força de 5 newtons. Então são duas forças contribuindo uma com a outra para poder arrastar a caixinha para a direita. Então eu posso dizer que essa caixinha está sentindo a ação das duas forças como se fosse uma só. É como se fosse assim, ó. Aqui vamos desenhar a caixinha de novo. Aqui a mesa. É como se fosse uma única força valendo 15 newtons. Eu vou chamar essa força aqui de força resultante, ou alguns chamam de vetor soma também, não tem problema. Essa força resultante, ela vai valer quanto? Ela vai valer 15 newtons. Por quê? Porque eu somei esses dois vetores, ó. Inclusive, coincidiu com a soma algébrica. Somando 10 com 5 não dá 15. Somando os dois vetores aqui, dá um vetor de 15 também. Coincidentemente foi assim. Agora eu vou colocar um outro exemplo aqui e você vai ver que nem sempre vai ser essa coincidência. Vamos colocar aqui a nova situação, onde eu tenho uma caixinha que aqui está em cima da mesa. Aí o vetor F1 ele vai valer os mesmos 10 newtons, correto? Agora eu vou pegar o F2 e vou pôr ele para cá, ó. O F2 ele é um vetor agora negativo, porque ele está para a esquerda. Ele é menos F2, então ele é 5 newtons para a esquerda. O F1 é 10 newtons para a direita. Essa caixinha agora, ela vai estar sentindo a ação de uma força como se fosse ela valendo 5 newtons. Quer dizer, o F1 vale 10, 10 para a direita. O F2 vale 5 para a esquerda. Então é como se esse 5 para a esquerda estivesse retirando 5 newtons da força para a direita. Então a força resultante, ou a soma desses dois vetores F1 e F2 aí, é o que a caixinha vai estar sentindo, e é uma força que prevalece para a direita, porque o F1 é maior, de 5 newtons. Então o FR, o vetor soma aqui, a força resultante, ela vai valer quanto? Vai valer 5 newtons. Por quê? Porque eu peguei o 10 e subtraí pelo 5. Na verdade, o que eu fiz, tanto em uma situação como na outra, deixa eu fazer aqui uma separação das duas situações para você entender melhor. Eu chamei esse FR de um vetor que é obtido a partir da soma de F1 com F2. Aqui embaixo eu fiz de novo. O vetor FR ele é obtido a partir da soma de F1 com F2. Aí esse F2 tem um negativo, por isso que a gente faz a subtração algébrica, né? Então dá para você perceber o seguinte, que a soma de vetores nem sempre é somar os seus módulos. Aqui no primeiro exemplo eu somei o 10 com 5, somei algebricamente. Já nessa parte de baixo eu somei os vetores
E na verdade, quando eu vou fazer a regrinha algébrica, eu tenho que pegar um vetor e subtrair, o módulo de um vetor e subtrair pelo módulo do outro. Então somar vetores não significa fazer uma soma algébrica. Por quê? Porque você vai observar como que está a disposição dos vetores. Vamos ver mais um exemplo aqui. Deixa eu separar aqui essa parte de cima. Vamos agora imaginar a caixinha. Novamente, que fica até mais fácil para a gente pensar. Eu vou colocar aqui o vetor F1 desse jeito aqui, e agora o vetor F2 eu vou colocar ele apontado para cima, sempre considerando que o F1 vale 10 e o F2 vale 5, tá bom? Então olha para você ver, os dois vetores F1 e F2 estão dispostos agora de tal maneira que fazem 90 graus entre si, não é? Aí como que eu faço essa soma dos vetores? Eu vou até anotar aqui o vetor resultante, ou a soma, vai ser a soma dos vetores F1 com F2. Por isso que eu ponho as flechinhas aqui, né? Eu estou dizendo que é uma soma vetorial. Aí, agora você vai ter que observar o seguinte. Essa caixinha, ela está sentindo uma força para a direita e uma força para a esquerda. A soma desses dois vetores vai dar uma nova força aqui, ó, que é o novo vetor, né? É o vetor resultante, ou vetor soma, que vai estar apontado nessa direção. Esse aqui seria o nosso vetor resultante. Agora, você vai observar a figura, você tem um vetor resultante aqui, você tem o vetor F2 aqui, e você tem um vetor F1 aqui, ó. Formou um triângulo retângulo, não formou? Aí para você calcular esse azul aí, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, você usa o teorema do Pitágoras. Então quando os dois vetores formam 90 graus entre si, dá para você usar o teorema de Pitágoras. Porque aqui, ó, é o FR, é o módulo de FR. Aqui é o módulo de F2. E aqui é o módulo de F1. Eu coloquei sim as flechinhas em cima porque eu estou falando só do tamanho, só do módulo. Aí como que você calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo? Você lembra que, vamos fazer aqui de azul, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então fica F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então FR, que é a soma desses dois vetores, o F2 com F1, vai ser o F1 é 10 ao quadrado, né, mais o F2 ao quadrado. Então FR ao quadrado é igual a 100, mais 5 vezes 5, 25. Aí você coloca assim, ó, FR ao quadrado é igual a soma da 125 aqui. Aí o FR, esse quadrado vai para o outro lado virando raiz, não é assim? Aí 125. Aí qual que é a raiz de 125? Vamos fazer aqui, ó, 125 tira a raiz, dá 11,18. Então esse vetor resultante ele vale aproximadamente 11,2, vamos por assim, newtons. Então o tamanho desse vetor FR é 11,2 newtons. Você viu que somando o vetor F1 que vale 10 com o vetor F2 agora que vale 5, do jeito que eles estão aqui, deu um valor 11,2. Então a soma dos vetores vai depender de como eles estão dispostos aí no espaço. Temos uma outra situação que eu vou colocar aqui para vocês verem. Deixa eu separar aqui de novo. Vamos pegar a nossa caixinha aqui. Aí o F1 vai estar aqui para a direita. Vamos fazer de conta que seja do mesmo jeito. Agora o F2 ele vai estar aqui assim, ó. Ele não está fazendo 90 graus com o F1. Existe aqui agora um ângulo. Vamos fazer de conta que esse ângulo seja de 60 graus. 60 graus. O vetor resultante, eu posso traçar ele aqui, ó, eu faço desse jeito aqui, ó. Ó, eu fecho. Olha para você ver. Essa linha que eu tracei aqui nessa direção, ela é paralela ao vetor F2, tá vendo? Essa outra linha que eu tracei aqui, ela é paralela ao vetor F1. Então você faz as paralelas e fecha você fecha esse paralelogramo aí, ó. Tá vendo? Aí formou um paralelogramo e agora você vem com o vetor resultante aqui, ó, traz ele bem aqui, vai lá no encontro das duas paralelas. Esse aqui
é o nosso vetor resultante. Como que eu faço então para fazer o cálculo desse vetor resultante? Eu vou fazer assim, ó, vou anotar vetorialmente F1 mais F2. A soma, desculpa gente, a soma do F1 com F2 vai ser feita de que maneira? Você olha para a figura, não é 90 graus, então não dá para fazer o teorema de Pitágoras. Aí você vai usar uma regra do paralelogramo a partir daquela lei dos cossenos. Como assim? Você vai colocar assim, ó, o vetor soma ao quadrado é igual o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aqui está vezes, tá? Vezes o cosseno do ângulo entre eles, que no caso aqui é 60 graus. Olha que bacana. Então o vetor resultante ao quadrado é igual ao primeiro, que é 10 ao quadrado aqui, mais o segundo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno de 60, que é meio, né? Aí fica FR ao quadrado é igual... Professor, o cosseno de 60 é meio? Você pode olhar aqui na calculadora, ó, a gente pode tirar o cosseno aqui só para você ver, quer ver? 60, aí eu venho aqui... cosseno, olha lá, ó, deu 0,5. Então cosseno de 60 é 0,5. 10 ao quadrado é 100, mais 5 ao quadrado é 25. 2 vezes 10, 20 vezes 5 vai dar 100. 100 vezes meio aqui dá 50, né? Então mais 50. Note que eu já resolvi essa parte aqui todinha, ó, essa multiplicação. 50 vezes 2 dá 100, vezes 0,5 dá 50. Aí agora, vamos continuar. O FR ao quadrado é igual a 100 mais 25, 125, mais 50, 175. Então o FR é igual a raiz de 175. Aí eu posso dizer que o FR vale aproximadamente igual a quanto? Vamos fazer aqui a raiz. É 175... tira a raiz, dá 13,22. 13,2, vamos por assim. Newtons. Viu? Aqui, agora eu posso falar para você assim, ó. Esse primeiro caso, você somou os dois vetores. Esse caso aqui que eu estou falando, tá? Você somou os dois vetores quando eles estão paralelos. Quer dizer, os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido. Essa outra situação nós fizemos quando os vetores são antiparalelos, um vetor para a direita, outro vetor para a esquerda, os dois estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, né? Essa outra situação aqui de baixo, os vetores nessa daqui, eles formam 90 graus, você usa o teorema de Pitágoras, e nessa outra situação aqui, os vetores estão formando entre si um ângulo que não é de 90 graus. Aqui em cima, quer ver, ó? Nessa situação, qual é o ângulo entre esses dois vetores? O ângulo é 0 grau. 0 grau. Aí você soma algebricamente, porque você vai somar um com o outro, dá um valor que é 15 aqui no caso, né? Nessa outra situação, o ângulo entre esses dois vetores, essa daqui, o ângulo é 180 graus. Tá vendo aqui, ó, o ângulo entre esses dois vetores é 180 graus. Quando é 180 graus... Quando você vai somar esses dois vetores, você pega os módulos e subtrai um pelo outro. 10 menos o 5, dá 5. Nessa outra situação aqui, o ângulo é de 90 graus. Aí você usa o teorema de Pitágoras. Nessa outra situação de baixo, não é nem 0, nem 180 e nem 90. É qualquer um outro ângulo. Aí você faz a regra do paralelogramo, usando a lei dos cossenos. Tá bom? Então, essas são maneiras da gente somar vetores. Existe uma regra chamada regra do polígono, que eu vou colocar ela aqui para você entender que tem outras maneiras da gente somar os vetores. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou abrir até uma outra página. Digamos que você tem um vetor que vale, vamos chamar ele de F1 aqui, um outro vetor que vale F2, que é o F2 aqui. Aí você viu que eu coloquei os dois de maneira diferente que eu coloquei aqui. Olha aqui, ó, nessa parte aqui, por exemplo, eu uni os dois vetores pela origem, tá vendo? Aqui, ó, da mesma forma, eles estão unidos aqui pela origem, ó.
aqui eles estão unidos pela origem, ó. Tem uma origem aqui. E aqui os dois estão unidos pela origem. Agora, nessa outra forma aqui de organizar os vetores, eu estou colocando o F1, ele acaba bem aqui, não é? Bem aqui. E o F2 começa bem aqui. Ou seja, na hora que um acaba, o outro continua. O outro começa. Então isso aqui é um vetor consecutivo. Os vetores consecutivos, né? Um na continuação do outro. Aí isso aqui vai dar para a gente fazer a soma dos dois da seguinte maneira: você coloca o vetor resultante começando no primeiro e terminando aqui na ponta do segundo. Aí você traz o vetor para cá, ó. Esse aqui é o vetor resultante, seria o vetor FR. Aí a geometria que formar aqui vai dar para você calcular essa reta FR aqui, ó. Vamos por um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho um vetor aqui e um vetor aqui e outro vetor aqui, ó. Vou chamar esse vetor de A, esse de B e esse de C. O vetor resultante, ele começa aqui e termina lá na ponta, ó. Então você vem com ele aqui, ó. Olha para você ver, esse aqui seria o vetor soma. Eu vou chamar ele de VS. É o resultante. Então essa regra aqui é a regra do polígono que a gente fala, tá? Você organiza os vetores de forma consecutiva. A origem ligada com a extremidade, né? E aí dá a sequência entre eles. Aí você traça um vetor que começa no começo do primeiro e termina no final do último vetor. Isso é um meio que a gente tem para poder somar os vetores de forma bem tranquila. No próximo vídeo eu já vou colocar aqui alguns exercícios sobre soma de vetores. Eu acho que vai ficar mais claro para todos nós. Mas eu espero que você tenha entendido isso daqui. Um grande abraço e até a próxima aula.